Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos para nuestra clase 9, acentuación y verbo gustar, y vamos a empezar con el repaso de vocabulario. Primera palabra, vamos a ver ahí, falda. 2, temblar. 3, enquanto. 4, aunque. 5, olvidar. 6, empezar. 7, balcón. 8, melena. 9, suele. 10, calzoncillo. Calzoncillos. 11, oler. 12, huir. S, burlar. 14, desarrollar. 15, coger. 16, ubicar. 17, sacar. 18, añadir. 19, permiso. Y 20, vecinos. Muy bien, vamos lá então. O que é o número 1? Saia. Temblar, tremer. Enquanto, assim que. Aunque, embora, ainda que. Olvidar, esquecer. Empezar, começar. Balcão, sacada. Melena, cabelo. Suele, costuma. Calzoncillos, cueca. Oler, cheirar. Huir, fugir. Burlar, enganar. Desarrollar, desenvolver. Correr, pegar. Ubicar, localizar. Sacar, tirar. Añadir, acrescentar. Permisso, permissão, licença. Vecinos, vizinhos. Muito bem, vamos lá para a nossa compreensão leitora. Soy madre de un pequeño de 3 años y a partir del artículo desenchúfalo y a jugar, vejam que esse aqui, ó, desenchúfalo e a jugar é ordem. Desenchúfalo quer dizer enchufe é uma tomada, desenchufar é tirar da tomada, é desconectar. A partir del artículo desenchúfalo y a jugar, me puse a pensar en el tiempo que le dedico a mi hijo. Todos los días cuando llego a mi casa, mi prioridad es mi hijo y nos turnamos con mi marido para ver quién cocina y quién se tira en el piso a jugar con Santiago. Turnamos, turnar aqui quiere decir a gente se troca, ¿correcto? Nuestro hijo tiene toda tecnología a su disposición porque su papá es técnico en sistemas, pero cuando llegamos a casa después de un agotador día laboral, agotador cansativo día laboral, día de trabalho, nos desenchufamos los tres, nos desconectamos los tres y usamos cualquier cosa que tengamos a mano, una pelota o una sábana para divertirnos. Sábana é um lençol. Esa pequeña terapia de risa es altamente curativa contra los bajones anímicos,
contra a falta de ânimo, contra el estrés, contra los pequeños enojos cotidianos. Enojos cotidianos, a pequena, vamos dizer assim, algo que seja algo irritante, né? As irritações do dia a dia. O texto é uma carta de leitor sobre a reportagem de Desenchúfalo y a Jugar, publicada em uma revista. Ao relatar sua experiência pessoal, a leitora retoma o tema da reportagem e confirma a necessidade de fazer o quê? Cercar as crianças da tecnologia disponível e treiná-las a usá-la? Não, né? Desconectar as crianças dos aparelhos tecnológicos e brincar com elas? Oferecer às crianças uma variedade de brinquedos não tecnológicos? Revezar o tempo que cada um dedica às brincadeiras com os filhos? Controlar o tempo de que os filhos dispõem para usar os aparelhos eletrônicos? Vejam que aqui tem várias alternativas que podiam ser, mas olha só, ela confirma a necessidade de fazer o quê? E aí eu já tenho o título aqui, ó, Desenchúfalo y a Jugar. Então eu tenho como resposta desconectar as crianças dos aparelhos e brincar com eles, que está justamente no entendimento disso. Muito bem. El acento. Gente, olha só. No espanhol, o que a gente tem aqui? O acento é a sílaba tônica, tá? Porque esse sinal gráfico aqui, por exemplo, que está em cima do A, a gente chama de tilde, tá? E só tem esta señal gráfica aqui, ok? O acento que fala aqui, a posição do acento, é onde é que está a sílaba mais forte. Então, a maioria das palavras espanholas termina com vogal, N ou S. E pronuncia mais forte a penúltima sílaba. Por exemplo, paciência, amaban, crises. Quando termina com vogal, N ou S. Se não é assim, tá? Se a sílaba tônica é a última, ele vai ter acento quando eu tiver vogal, N ou S. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vamos ver direitinho aqui. Sílaba forte, por exemplo. A sílaba forte na última sílaba, tá? Vamos colocar aqui, ó. Ma. Tá? A classificação é de aguda, ok? Se a sílaba tônica tá na penúltima sílaba, como fácil, eu tenho uma grave. Se a sílaba tônica, depois da sílaba tônica, tem duas sílabas, como lâmpada, eu tenho uma esdrúxula. Se vocês quiserem, aqui no lado do exemplo, vocês podem colocar aqui o nome, ó. Oxítona, paroxítona, e proparoxítona. Para nós, certo? Então, agora a gente vai ver quando é que isso aqui tem acento, né? Então, vamos lá. Ó, vamos marcar a sílaba tônica aqui. Opa! Vamos marcar a sílaba tônica desse exercício aqui. Ladrones, comunicado, listo, azul, pared, desfachatez, oficina, emoción, látex, majestad, almíbar, ambiente, mujer, ágil, hija, marrón, piscina, ojalá, parte, cereza, parasol, joven, reloj.
então colocar aqui quando é que essas palavras agudas têm acento, tá? Elas têm acento quando deixa eu tirar isso aqui daqui que tá me incomodando. Quando terminam em vogal N e S, tá? Vamos pegar aqui nesses exemplos que a gente tem ali em cima, quais são as agudas. Lembra que tem a última sílaba? Ó, aqui tem que pôr acento, ó. Emoção. Certo? Aqui, por exemplo, majestá. É a última sílaba, mas terminou com vogal NS? Não, então não tem acento. Mulher, terminou com a última sílaba, terminou com vogal NS? Não, então não tem acento. Desfachatez, terminou com vogal NS? Não, então não tem acento. Parasol, terminou com vogal NS? Não, não tem acento. Mas ojalá tem a última sílaba, é forte e eu tenho que colocar o acento aqui. Por quê? Porque ela é uma aguda terminada com vogal N ou S. As graves, quando é que levam o acento? Quando, olhem, observem aqui, no terminam quando não terminam em vocal N e S. Então, a grave é aquela que tem a sílaba tônica anterior, como eu tenho aqui, ó, ladrones. Mas terminou com S, então não tem acento. Comunicado é uma grave, mas terminou com O, não tem acento. Listo, termina com O, não tem acento. Aqui, essa aqui é uma aguda. Vamos ver, ó, látex, ó, terminou com consoante. Então, aqui vai ter acento. Vamos ver. Hija tem acento? Não. Por quê? Porque terminou com vogal, né? Ó, parte é uma grave. Tem acento? Não, porque terminou com vogal. Agora, se fosse fácil, tem que ter acento. As esdrúxulas sempre llevan tilde. Ou seja, câmara tem acento. Héroe tem acento. Por quê? Porque depois da sílaba forte eu tenho duas sílabas, ó. E o que são as sobresdrúxulas? Sobresdrúxulas são as esdrúxulas com mais sílabas, né? Então vamos suponhamos, ó, também sempre llevan tilde. Só que qual é que é a diferença aqui? Aqui depois do acento tem duas sílabas. Aqui depois do acento tem que ter mais de duas sílabas para ser sobresdrúxula. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o exemplo que a gente tem aqui, ó. Opa, acho que aqui não tinha nenhuma, né? Esse desenchu falou aqui é uma esdrúxula, porque vocês têm duas sílabas depois do acento, tá? Agora, se fosse assim, ó, quer ver? Como é que seria um exemplo aqui? Rapidamente. Ó, tem um acento aqui e depois do acento aqui eu tenho uma, duas, três, quatro sílabas. Depois do acento, se eu tiver mais de duas sílabas, ela vai ser sobresdrúxula, tá? E sempre vão ter acento.
Olhem aqui, ó. Os verbos conjugados que têm pronome átonos, ó, compratelo, isso aqui é uma esdrúxula. Ma pídemelo, que tá aqui, é uma sobresdrúxula. Ó, sírveselas, 1, 2, 3, sobresdrúxula. Explica-nos-lo, sobresdrúxula. Se tem 2 sílabas, é esdrúxula. Se tem mais de 2, é sobresdrúxula. E isso acontece normalmente quando a gente tem, ó, a formação, né, de adjetivos para advérbios, ó, difícil, dificilmente, fácil, facilmente. Quando eu acrescento mente aqui, o acento da palavra primitiva permanece, tá? E aí transforma essa palavra aqui em uma sobresdrúxula, tá bem? Palavras monossilábicas. O que acontece aqui? Via de regra, quando tem uma palavra monossilábica, por exemplo, fé, mi, pan, pie, sol, não tem acento. Quando é que vai ter acento? Quando eu tenho para fazer um acento diferencial. Para diferenciar o de de preposição desse de aqui que é verbo. Para diferenciar esse el, que é artigo, desse el, que é pronome, desse mas conjunção do mas advérbio. Então, esse é um acento diferencial. Ó, mi de pronome com o mi de pronome pessoal, meu e minha. Se, pronome com o verbo saber, você. Se, conjunção, se de advérbio afirmativo. Se eu fuera, se chama. Agora esse se é sim. Te de pronome pessoal, te chamas. De te de chá, de substantivo. Tu de teu e tua, e tu de pronome pessoal. A e a de advérbio, que quer dizer advérbio, né? E também sinônimo de hasta, e o de tempo, que é sinônimo de ainda, de todavia, certo? A hasta e a todavia. Muito bem. Agora vamos para a regra dos hiatos, tá? Quando eu falo em hiato é a separação de vogais, tá? Então, a gente tem I e U, A, E e O. A, E e O, vogais abertas, e U mais fechadinhas. Então, o que acontece aqui, ó? Quando eu tenho O, I, Do. Eu tenho 2 vogais aqui, uma vogal com uma semivogal, só que essa semivogal aqui, ela se transforma numa vogal porque ela tem força. E se ela tem força, ela tem acento. E isso aqui é um hiato. Como mostrei lá em cima também, ó. E, ro, e. Aqui também a gente tem um hiato. Só que, quando é que eu tenho hiato acentuado? Eu vou colocar o acento em cima do i e do u. Então, olhem só. Lucia é forte. Reír-se, actuo, Raul. Tudo isso aqui, ó, o i tem acento, o u tem acento, porque a regra é do i e u tônico de hiato. Se vocês forem olhar isso aqui, tá caindo na casinha das graves, certo? Só que se fosse por grave, não podia ter acento, porque termina com vogal. Então, por que tem acento, Lucia? Justamente pela regra do i e u tônicos de hiato. Esse acento só vai cair em cima do i e do u para essa regra aqui. A regra é só do i e do u, tá? Aqui a gente tem, né, os pronomes interrogativos e exclamativos que levam acento. Quando o que é interrogativo, né, aparece aqui entre os signos de interrogação, vai ter acento. Mas a gente tem também questões que são indiretas. Por exemplo, já verás que bien lo pasamos. Le explico cuáles eran sus razones. Aqui, le explicou quais eram suas razões. A pergunta é, quais eram suas razões? Aí eu transformei numa questão indireta, uma pergunta indireta ou, né, em exclamativo e interrogativo. Também tem acento.
Os heterotônicos. O que são heterotônicos? Hétero, diferente. Tônico, acento, tonicidade. Então, agora a gente vai comparar entre o português e o espanhol quais são as palavras que têm sílaba tônica diferente, né? Ó, por exemplo, no português a gente diz academia, no espanhol, academia. Lembrem que as palavras que terminam com vogal NS, a sílaba tônica é anterior, ó. Acrobácia. As palavras que terminam com consoante menos NS, a sílaba tônica é a última. Alcool, alguien, anêmia, anestesia, ó, tudo termina com vogal. Se termina, aqui, né, aqui tem acento, então a gente sabe, ó, atmósfera, bigâmia, burócrata, eufória, elogio, imbécil, límite, magia, micrófono, policia, reptil, terapia. Tá, prof, mas como é que tu sabe se tem acento, se não tem acento até que tá sílaba tônica? Terminou com vogal NS, sílaba forte anterior. Terminou com consoante que não seja NS, sílaba tônica a última. Então, ó, fobia, mediocre. Por que tá aqui? Porque terminou com vogal, sílaba tônica anterior. Termina com vogal, sílaba tônica anterior. Diplomácia, estereotipo, pantano, nostalgia, desnível. E as outras que estão aí, né? Se a gente for ver, ó, academia, acrobacia, álcool, alguém, anemia, anestesia no português, atmosfera, muda a sílaba tônica. E isso a gente chama de heterotônico. Vamos acentuar e escrever as seguintes palavras, tá? Vamos lá, então. Vamos recordar. Leal, tem acento? Aqui a gente sabe que é uma aguda. Tem acento? Não tem, por quê? Porque terminou com uma consoante. Psicoanálisis, aqui é uma grave, uma esdrúxula. Quantas sílabas tem depois da forte? 2, então acento, porque é uma grave, é uma esdrúxula. Radiador, aguda. Vai ter acento? Não. Por quê? Porque é uma aguda terminada com consoante. Aguda terminada com consoante não tem acento, a não ser que seja NS. Conhaque, aguda, vai ter acento? Não tem acento. Por quê? Porque termina com consoante. Modem, tá aqui. Tem acento? Tem acento. Por quê? Porque termina com consoante. Esqui, tem acento? Tem acento, porque é uma aguda terminada com vogal. Matemáticas, tem mais de duas sílabas, então tem que vir para cá. Tem acento? Sim, todas têm acento. Videoclube, última sílaba, tá aqui. Tem acento? Não tem acento, porque não termina com vogal NS. Árboles, opa, tem duas sílabas, vai ter que vir para cá, então. Tem acento. Débil, é uma grave, ou chana, como diz, né? Tem acento? Termina com quê? Com vogal NS? Não, então põe acento. Autoridades. É uma grave. Tem acento? Não, porque termina, ó, terminou com vogal NS. Tobogã, tem acento? Tem. Por quê? Porque é uma aguda terminada com vogal NS. Ave, tem acento? Não tem, porque é uma grave terminada com vogal NS. Ardid, tá aqui. Vai ter acento? Não tem, porque termina com consoante. Mudéjar. Tem vogal NS? Não, então tem que colocar acento. Ideales. Sílaba tônica tá aqui. Terminou com vogal NS?
terminou, então não posso ter acento. Hélice, tem que ter acento. Tórax, é uma grave, não termina com vogal NS, acento. Pregúntaselo, tem acento, porque ó, você tem uma, duas, três, é uma sobre esdrúxula. Abdômen, tem acento? Não, porque terminou com vogal, com N. Iranis, aqui. Tem acento? Sim, porque termina com vogal NS. Comic, que é a historinha em quadrinhos. Tem acento? Sim, porque terminou com consoante. Típico. Tem acento? Sim, porque é uma grave. Relâmpago. Tem acento? Tem, porque é uma esdrúxula. Certo? Bom, vamos ver se o A1 tem acento ou o A1 não tem acento, para lembrar. A1 sem acento, hasta. A1 com acento, todavia. Aqui pode ser hasta ou incluso. Vamos ver. Tenho que confessar que aún não domino as regras de acentuação, que eu ainda, então vai acento. Aún não se ven resultados, vai acento. La policía ha presentado datos concluyentes. Aún así, los acusados mantienen la misma defensa. Inclusive, então não tem acento. No se sorprendió ni aún cuando el zombi le pidió fogo. Nem, né? Não se surpreendeu aqui ainda, quando ou até quando? Até, então não tem acento. Ni a um muerto conseguirán acachar su voz. Ni ainda morto é tempo? Ni incluso muerto, então não tem acento. Aún há esperança. Ainda há esperança, vamos colocar acento. Ui, este é mais grande aún, esse é maior ainda. Ni aún assim te saldrás com la tuya. Inclusive, então não vai ter acento. Tienes que hacerlo mejor aún, tem que fazer melhor ainda. No quiere que lo despierte aún cuando se produzca uma emergência. Incluso quando se produzca uma emergência, não vai ter acento. Agora a gente vai passar para o verbo gustar, certo? Que tem um uso um pouco diferente do português. Então, aqui a gente tem tacos, café e enchiladas. Bom, o que acontece com o verbo gostar? No português eu digo, eu gosto de café. No espanhol, eu vou dizer, me gusta el café. Bom, então a gente já viu que aqui sumiu a preposição e esse eu, que é pronome pessoal, passou para o me. O verbo gostar, olhem esse outro exemplo no português. Eu gosto de frutas. Como é que vai ficar isso aqui no espanhol? Bom, o eu já sei que eu tenho que colocar o me. O gosto fica gustan. E aqui eu vou colocar las frutas. Observem aqui que aqui eu tenho gusta no singular, porque eu tenho café também no singular. Observem que aqui eu tenho gustan plural, porque eu tenho frutas no plural. Então, o verbo gustar, ele vai sempre concordar com a coisa que é gostada, certo? E esse me aqui, que pode ser ler, né? Olhem aqui, ó. Os pronomes vão mudar, ó. O me é para mim, o te é para ti, o le é para ella, ele ou usted, o nos é para nós outros, a vos é para vós outros. E aqui, ó, les é para eles. Então, eu vou dizer assim, ó, no português. Eles gostam de verduras. Vamos colocar legumes.
Eles gostam de legumes. Tá? O que vai acontecer com esse eles aqui? Esse eles aqui é eles, né? O pronome é les. Então, eu vou colocar les gustam las legumbres. Tá? Então, vejam que vocês têm aqui. Esse les se refere a eles. O verbo gustar está se referindo aos legumes, certo? Muito bem. Vamos supor que eu tenha a frase aqui assim, ó. Eles gostam de leite, tá? O que vai acontecer aqui? Esse eles, eu vou passar pro les, gusta. Por que é singular? Porque les gusta la leche. Olha só, aqui continua no plural, porque esse les se refere a quem gosta. E aqui fica no singular, porque vocês têm a coisa gostada no singular. Então, o que tem que saber, o que tem que cuidar? Sempre o que é gostado, tá? Ó, eu posso dizer, les gusta el jazz ou les gustan los deportes. Vejam que o singular combina com o que está no singular e o plural combina com o que está no plural, ok? Isso também acontece com o verbo doler, com o verbo parecer, tá? Então, o que acontece? E a gente usa, vocês viram que aqui está conjugado, ó, ou é gusta ou é gustam, ou é gustavam ou gustou, gustar, né? Gustou ou gustaram, gustará ou gustarão. São as duas formas que eu tenho singular e plural, tá? Temos algumas exceções. Uma delas é quando a reação da causa, né? A reação causa com a pessoa que a gente está falando, ó. Por exemplo, me gustas mucho. Aí, isso aqui vai mudar porque eu tô falando da pessoa. Me gustas mucho. Tu me gustas mucho. Aí eu posso mudar, tá? Então, vamos ver. A coisa, o sujeito do verbo gustar e também alguns verbos similares podem ser infinitivo. E esse infinitivo pode receber complementos verbais. Ó, le gusta la lectura. Le gusta ler. Vocês vejam que o infinitivo mantém o verbo no singular. Le gusta ler novelas, mas o verbo no infinitivo mantém o singular, tá? Le gusta leerlas. O infinitivo é que manda aqui, ok? Vamos ver. Outra coisa aqui, ó. Me gusta practicar deportes. Me gusta practicar algunos deportes. Vocês estão vendo que o verbo gustar aqui, ele está se referindo ao verbo no infinitivo, então, singular, ok? Como eu estava falando antes, a gente tem como conjuga como gustar, o apetecer, o interessar, fascinar, encantar, agradar, molestar, importar e doler. Me encantan los helados, ó. Tá vendo que aqui tá no plural? Então, verbo no plural. Me encanta dormir, tá no infinitivo, verbo no singular. Me apaixonam las películas, plural, verbo no plural. Me vuelven loco, los donuts, tá? Me vuelven loco quem? Los donuts. Los donuts me vuelven loco. Vamos trabalhar um pouquinho com o verbo gustar e também com o vocabulário. A Helena, o que eu tenho que olhar? Primeira coisa que eu vou olhar, infinitivo. Então, a Helena le gusta, porque o verbo está no infinitivo. Salir los fines de semana y ver una película, un filme o una pieza teatral el viernes o el sábado por la noche. Y después entrar en un bar a tomar unas copas, umas bebidas, né? Umas bebidas, umas taças de vinho, alguma coisa assim. Y hablar de la película o de la actuación de los actores y actrices. Le encantan las salidas al aire libre y en las vacaciones, nas férias, le gusta, ó, vocês têm aí o verbo no infinitivo, então. Le gusta ir a la playa solamente para caminar en la arena. No le gusta el agua salada del mar, prefiere nadar en una piscina.
Tampoco le gusta mucho. Tampouco, também não gosta muito de arrumar a casa. Suele costuma soltar boca abajo, né? Boca abajo, o livro virado, sobre a almofada, o livro que está lendo. Sempre está lendo algo sobre linguística ou alguma novela, romance. Sabe um montão de coisas sobre muitas coisas. Sabe muita coisa de muitas coisas. Le gusta ou le gustan? Gustan. Por que é gustan? Porque o ordenador está no plural. E sempre está pesquisando algo na internet. Cine, teatro, música. Le gusta ler el periódico o jornal por las mañanas al despertarse. Enquanto tomo café, mientras desayuno. Lee todas las secciones. Le encanta resolver el crucigrama. No le interesa lo que dice el horóscopo del día sobre su signo. Le gusta. Por que é gusta? Porque vocês têm o verbo no infinitivo com buenos jabones, bons sabonetes. E elige e escolhe com cuidado o perfume que vai ponerse. Também a roupa que lleva deve estar de acordo a seu humor. Le gusta tener un buen equipo de audio, pues siempre que puede escucha canciones. Le gustan todos los tipos de música, excepto la música country. Le, agora o plural aqui, le encantan los boleros y es gran amante de la música barroca. Acumula libros y revistas actuales y antiguas. Le encantan las carnes, os tem plural aqui, bien preparadas. Los zumos, sucos de guayaba, de naranja, la fruta, especialmente la fresa con nata, moranguinho con nata. Las pastas, el dulce de coco con queijo fresco, y los postres, as sobremesas con chocolate. Le gustan los vinos blancos, el pollo con salsa agridulce, o frango com molho agridulce de la cocina china y la paella a la valenciana. Aunque no le gusten mucho las tareas domésticas, su armario y su ropa están siempre bien arreglados. Le gusta bailar flamenco, infinitivo, y hacer gimnasia. Para relajar, toca flauta y prefiere hacerlo a oscuras en su habitación. Al rato de acostarse, no momento de se deitar, saca los pies fuera de las sábanas do lençol. Antes de dormir, le gusta ver séries policiais por televisão. Aqui vocês têm um desenho, né? A mim não me gusta nada, estudar, singular, plural. Vamos lá para o nosso vocabulário do escritório, tá? O que a gente tem aqui? Vamos lá. Isso, vamos pelo que vocês sabem já de saída. Aqui, essa aqui é fácil, né? Grapadora, grampeadora, grapadora. Aí depois a gente tem goma elástica, número 16. Aqui tá, que seria para nós o atilho. Vamos por assim, grapadora, clip, aqui está. Lápis, número 15, lápis. Grapa, se essa é uma grapadora, aqui temos as grapas, ou la grapa, não? Tijeras, 13. Aqui, tijeras. Taladrora e papeleira. Papeleira é mais fácil, né? Porque tem papel aqui, então, papeleira 12. Taladrora, imaginem que eu não sei o que é, tá? Então,
Cincheta também não. Pinça também não. Rotulador nunca ouvi falar. Calculadora que é igual. Vamos colocar aqui. 18. Aí depois tem tablão de anúncios, que é fácil, né? Que é o mural. Tá aqui. Depois temos... Ih, tá faltando uma coisinha aqui, né? Bolígrafo. Ah, não, peraí. Cinta adesiva, que era mais fácil para vocês, né? Cinta adesiva, 6 tá aqui. Aí, bolígrafo, que número que é? 10. Bolígrafo, caneta, tá aqui. Agora, sobrou pegamento, taladora, goma e rotulador. E cincheta, e a pinça. Taladora é o perfurador. Taladora. Cincheta é o que a gente tem aqui. É o percevejo. Pegamento é a cola. Rotulador é a canetinha. Canetão também pode ser. Goma é a borracha. Goma é a borracha. Cincheta já foi. E la pinça. Lápis também eu já risquei. E la pinça, que é esse clips de forma diferente aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, enviem.